Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcast. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da Gerdau para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2020. Nesse momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Salientamos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da Gerdau, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Embora a Gerdau acredite que seus comentários estejam baseados em premissas razoáveis, não há garantias de que eventos futuros não afetem esta avaliação. Estão presentes hoje os senhores Gustavo Werneck, diretor-presidente e CEO, e Harley Scardoelli, vice-presidente executivo de finanças. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Werneck. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar, como sempre, dando as boas-vindas a cada um de vocês à audioconferência de divulgação dos resultados da Gerdau referente ao terceiro trimestre de 2020. Espero que todos continuem bem, com saúde e segurança e passando por este período da melhor forma possível. Como foi mencionado, participa também aqui comigo hoje o nosso CFO, o Harley Scardoelli. E para nós dois é sempre uma satisfação conversar com vocês sobre o nosso desempenho e esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. O Scardoelli vai começar, então, falando sobre os destaques dos resultados gerais do trimestre e sobre o desempenho das nossas operações. E daí, na sequência, eu vou comentar sobre os mercados em que estamos presentes e falar com vocês também um pouco aí sobre os cenários para os próximos meses. Daí, ao final, nós dois ficaremos disponíveis para responder as perguntas de vocês. Então, Scardoelli, te passo a bola aí. Obrigado, Gustavo, e boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma divulgação de resultados. Espero que todos estejam bem e todos com saúde também, né? Começo falando sobre os resultados financeiros do terceiro trimestre de 2020. Então, no primeiro slide da nossa apresentação, como podemos ver, o fluxo de caixa livre do terceiro trimestre deste ano foi positivo em 2,3 bilhões de reais. Essa melhora em relação ao segundo trimestre reflete a combinação de um EBITDA 62% acima do apresentado no segundo trimestre, com uma redução de capital de giro, que foi impulsionada por uma redução no ciclo financeiro a patamares inferiores a 60 dias. Importante mencionar que nos últimos 12 meses, a companhia registrou fluxo de caixa livre positivo em torno de 4,4 bilhões, reforçando sua posição de caixa e sua liquidez. O ciclo financeiro passou de 95 dias em junho de 2020 para 63 dias em setembro deste ano, otimizando o capital de giro após os efeitos da pandemia da Covid-19, com uma redução de estoques no período, aliada a um aumento na conta de fornecedores superior ao aumento no contas a receber, reflexo da recuperação do nível de atividade e boas condições em relação a prazo de pagamento. Passo agora para o próximo slide 3, onde eu gostaria de destacar que fechamos o terceiro trimestre deste ano com redução da dívida líquida para 12,3 bilhões de reais. Também aproveito para mencionar que 89% dessa dívida encontra-se no longo prazo, com prazo médio de amortização de 7,7 anos, quase 8 anos, e um custo médio nominal de aproximadamente 5%, com um cronograma bastante equilibrado de amortização, bem distribuído ao longo dos próximos anos. Temos atualmente 85%, ou 16,5 bilhões de dívida em reais, atrelada ao dólar. Entendemos que, com parte representativa do nosso EBITDA sendo gerado em dólares,
e com parcelas significativas dos nossos ativos e operações na América do Norte, em função da nossa diversificação geográfica, temos um hedge natural para esse endividamento, aliado também ao fato de ser uma dívida estruturada no longo prazo e com vencimentos distribuídos ao longo deste prazo, sem acúmulo de compromissos em nenhum ano específico. Mesmo assim, temos monitorado com bastante atenção no mercado brasileiro de dívida para eventuais oportunidades de rebalancear a nossa exposição ao dólar. O indicador dívida líquida por EBITDA passou de 2,78 vezes no segundo trimestre deste ano para 2,07 vezes neste terceiro trimestre, em virtude do crescimento do EBITDA dos últimos 12 meses. A companhia continua com foco em reduzir a alavancagem e atingir os indicadores definidos pelo Conselho, de trabalhar na faixa de 1 a 1,5 vezes de dívida líquida por EBITDA no longo prazo. Passando agora para o slide 4, vamos destacar aqui os principais fatores que influenciaram o EBITDA consolidado, o qual passou de 1,3 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano para 2,1 bilhões nesse terceiro trimestre. Este aumento se deve principalmente pelos maiores volumes vendidos no mercado interno na Operação Brasil, a manutenção da demanda em bons patamares na Operação de Negócios da América do Norte e os melhores resultados da Operação de Negócios da América do Sul. A margem de EBITDA também foi positivamente impactada, atingindo 17,5%, com destaque para a margem de 25,1% no Brasil. Importante salientar a disciplina da companhia em relação às despesas com vendas gerais e administrativas, que chegaram a 3% nesse trimestre, menor nível histórico registrado pela Gerdau, e com um impacto direto na melhora da margem de EBITDA. No Brasil, o EBITDA apresentou aumento devido à melhora do mix de mercado. As vendas do mercado interno, comparadas com as vendas totais, passaram de 73% no terceiro trimestre do ano passado para 86% nesse terceiro trimestre de 2020. Aproveito também para destacar o aumento das vendas totais no terceiro trimestre deste ano em relação ao segundo trimestre, impulsionadas pela retomada vigorosa da construção civil, tanto do varejo quanto da venda direta para construtoras, e recuperação da indústria no mercado interno. Já na Operação de Negócios da América do Norte, o EBITDA do terceiro trimestre apresentou aumento quando comparado com o segundo trimestre, resultado dos volumes de vendas resilientes e dos esforços de otimização de custos naquela operação, mesmo com a redução do spread metálico, que passou de $415 por tonelada curta no segundo trimestre deste ano para $402 por tonelada curta nesse terceiro trimestre. Destacamos ainda a manutenção das margens nessa operação acima de 10%. Na Operação de Negócios da América do Sul, o bom resultado é devido à demanda forte na construção civil, principalmente no Peru e na Argentina, considerando inclusive a demanda reprimida do segundo trimestre deste ano, onde algumas operações foram paralisadas durante a pandemia. Para concluir, na Operação de Negócios Aços Especiais, houve retomada do setor automotivo, com reflexos positivos no EBITDA. Esse setor sentiu praticamente 4 meses de impactos negativos da pandemia. No terceiro trimestre de 2020, iniciou um período de recuperação dos volumes que pode ser notado pela taxa de utilização da capacidade, que estava em 30% no segundo trimestre deste ano e agora se encontra em patamares próximos a 50%. Agradeço a atenção de todos e passo agora a palavra de volta para o Gustavo, que vai comentar um pouco sobre as perspectivas de mercado. Tá bom, obrigado, Scardelli. Peço então para a gente passar aí para o próximo slide, para a gente falar sobre como a Gerdau tem atuado ao longo desse ano de 2020. Bom, como a gente viu aí nos comentários do Scardelli sobre o desempenho da Gerdau no terceiro trimestre, a gente segue reportando resultados sólidos. Eu diria para vocês assim que a agilidade na retomada das nossas operações industriais e também a proximidade com nossos clientes permitiram que atendêssemos integralmente os diferentes mercados em que atuamos globalmente, em meio a esse período de recuperação robusta da demanda por aço, após um período de grandes incertezas e volatilidades aí causadas pela Covid-19, como vocês vêm acompanhando. Gostaria também de dizer assim, que nos últimos meses a gente conseguiu acelerar a nossa estratégia de transformação digital, que resultou, por exemplo, num crescimento de cotações no nosso website
de 14 mil lá em janeiro para 50 mil em setembro, reforçando o nosso compromisso de gerar cada vez mais valor para os nossos parceiros comerciais. Vamos pular agora para o próximo slide, para poder falar com vocês sobre os mercados em que a gente atua e também dar uma passada nas perspectivas que a gente enxerga para os próximos meses. Começar falando do Brasil, né? Então, aqui no Brasil, eu vejo que nós estamos colhendo os frutos de uma visão antecipada, eu diria mais construtiva, sobre a retomada dos diferentes mercados que servimos, especialmente no setor da construção, que tem dado sinais inequívocos de uma retomada em V, puxada pelo crescimento das vendas de imóveis, mas também do varejo. Com o reinício rápido de nossas atividades, nossas unidades industriais no país, já a partir da segunda quinzena de abril, né? Então, menos de um mês depois aí do início da pandemia, meados de março, a gente já estava religando nossos equipamentos, incluindo a retomada do Alto Forno 2 lá em Ouro Branco, em Minas Gerais, que a gente retomou em julho. A gente pôde manter um foco muito forte no atendimento de todos os mercados e os setores em que a gente atua. Essa agilidade na retomada das operações, após um movimento forte de ajuste das capacidades de produção, como eu comentei no final de março, somada, eu diria assim, um efeito rebote de demanda reprimida ocorrido no segundo trimestre, fez com que nossos volumes de produção e vendas de aços longos no terceiro trimestre fossem superiores aos patamares vistos lá no período pré-crise, mas também em períodos similares nos últimos anos. Essa vigorosa recuperação do setor da construção no Brasil, especialmente entre julho e setembro, ela beneficiou-se não apenas de sua esperada trajetória de crescimento, mas também da retomada de diversos projetos que tiveram, a nosso ver, o seu ritmo paralisado ou reduzido no segundo trimestre, o que fez com que as empresas do segmento acelerassem o ritmo das obras para compensar esse atraso, impulsionando bastante aí, como eu comentei, esse consumo de aço nos últimos meses, né? Então, um indicador, por exemplo, que a gente acompanha, um indicador da CNI, chamado Sondagem Indústria da Construção, esse índice ele evoluiu, né, bastante, mostrando o nível de atividade de 51,4 pontos em agosto, que representa uma alta de 3,3 pontos frente a julho. E esse índice, né, nesse 51,4, ele é o maior desde junho de 2011. Indica uma melhora significativa de atividade na comparação com o mês anterior. O terceiro trimestre, ele também foi marcado por um forte movimento de reposição de estoques na cadeia da construção como um todo, uma vez que houve uma redução significativa desses estoques ao longo do segundo trimestre, em virtude de todas essas incertezas do mercado. Acho que vale destacar aqui também com vocês, né, o avanço contínuo do segmento do varejo, que já vem crescendo aí já há alguns trimestres, né, impulsionado especialmente pelas compras de materiais de construção do chamado autoconstrutor, que por sua vez foi estimulado ainda mais pelas ações de auxílio emergencial do governo federal. De acordo com essa última pesquisa do IBGE, né, a pesquisa mensal do comércio, o varejo de materiais de construção ele teve em agosto a sua terceira alta consecutiva em volumes de venda. Ele foi 3,6% superior a julho e 24,1% superior a agosto de 2019. E o acumulado no ano até agosto mostra um aumento nas vendas de 4,9% em relação ao mesmo período de 2019. Acho que cabe também comentar aqui com vocês a retomada da trajetória de crescimento dos diferentes setores industriais no Brasil, que após uma freada brusca nos meses de março e abril, reiniciaram em grande parte suas produções em patamares iguais ou, em alguns casos, superiores àqueles registrados lá no início do ano.
Eu destaco principalmente os setores ligados ao agronegócio, energia e bens duráveis. E similar ao que vimos na construção, isso testemunhou também no mercado industrial um importante movimento de reposição de estoques. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, denominado Índice de Confiança da Indústria, que a gente acompanha de perto, o ICI, ele avançou 8 pontos em setembro, alcançando 106,7 pontos, que é o maior nível desde janeiro de 2013, o que reforça também, nesse caso, a perspectiva de recuperação. Bem, olhando para frente, a gente segue muito confiantes, positivos na manutenção da retomada da demanda por aços longos no Brasil, refletindo a evolução da venda de novos imóveis, das compras no varejo e também de projetos de infraestrutura. Com relação à infraestrutura, a gente já vê, por exemplo, o reinício de algumas obras importantes, como as dos metrôs de São Paulo e de Fortaleza, de pontes e viadutos em todo o país, bem como a gente vê nesse momento com bastante otimismo também o novo marco legal do saneamento básico. Para o setor industrial, a gente também tem uma perspectiva positiva para os próximos meses, para o ano de 2021. Uma pesquisa recente da CNI indica que o índice de confiança do empresário industrial cresceu em todos os 30 setores da indústria considerados na pesquisa, e esse indicador da indústria de transformação ele atingiu 62,6 pontos, que é um salto de 5,1 pontos na comparação mensal. Eu gostaria de reforçar também que o crescimento continuado da demanda do aço no Brasil, aí mais no longo prazo, como a gente sabe, eu venho falando todas as vezes, ele depende de um equacionamento de problemas estruturais no país, como o avanço das reformas propostas pelo governo, como a tributária, administrativa, bem como das medidas de estímulo à economia e também à competitividade e produtividade do setor industrial. Bom, vou pular agora para a nossa operação de aços especiais, deixa eu falar mais de Brasil aí nas perguntas que vocês tiverem no final, tá? Então, com relação a aços especiais, vou começar pelo Brasil. Então, aqui a recuperação da demanda da indústria automotiva, ela se intensificou ao longo do terceiro trimestre, depois de um período aí de 4 meses com queda importante no nível de consumo, resultando em um significativo aumento na carteira de pedidos. A gente continua nesse momento vendo essa entrada de pedidos crescente. Apesar da perspectiva positiva, a gente sabe que as montadoras seguem operando em patamares abaixo da comparação ali inicialmente projetado no começo desse ano de 2020. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, a média diária de produção de veículos novos foi de 9,9 mil veículos acumulados entre janeiro e setembro, contra 11,2 mil lá em 2019. E para vocês terem uma ideia de como esse número evoluiu, no pior momento da crise, em abril, apenas 1.847 veículos foram produzidos no mês todo. Nos próximos meses, além desse crescimento da indústria automotiva, a gente acredita num forte desempenho dos setores eólico e também de máquinas agrícolas, tá? Bem como a gente segue capturando importantes oportunidades de incremento na produção nacional de autopeças em função de uma nova dinâmica de mercado que a gente tem observado aí depois da crise. Bom, vou lá para os Estados Unidos agora, a demanda por aços especiais lá, especialmente do setor automotivo, também está em recuperação nesse segundo semestre, o que deve contribuir para que as vendas de veículos se encerrem acima de 14 milhões de unidades já no que vem, no ano de 2021. O país segue registrando um baixo nível de atividade da indústria de óleo e gás, como a gente sabe, mas outros setores, como o de agricultura, têm se mostrado resilientes, mesmo durante esse período de crise. Além disso, a gente segue evoluindo com nossas iniciativas de aumento de produtividade nas operações de aços especiais lá nos Estados Unidos, com a paralisação da nossa unidade de Jackson, no Michigan, e com a transformação da nossa usina de Monroe, também no Michigan, em uma usina de referência global em tecnologia e produtividade, que está sendo preparada para atender a demanda de aço no futuro.
Bom, eu vou agora passar para a América do Norte, né, nosso negócio de aços longos, né? Então, eu queria iniciar destacando que os volumes dessa operação eles se mantiveram em patamares elevados durante o terceiro trimestre, uma vez que as indústrias de construção e manufatura seguiram com bom desempenho. Um índice importante que a gente acompanha lá, né, que é o Architectural Billings Index, ele é um índice que antecipa a performance da construção não residencial nos Estados Unidos em 12 meses futuro, né? Ele saltou de 40 pontos em agosto para 47 em setembro, ficando inclusive acima dos níveis pré-pandemia. Por sua vez, o spread metálico ele registrou uma leve queda no trimestre, ficando próximo de $400 por tonelada curta, um valor que a gente acha que ele deve se recuperar ao longo dos próximos meses, voltando lá para os patamares vistos no segundo trimestre, que eram por volta de $415. Eu também destaco as nossas iniciativas contínuas de redução de custos e melhoria de performance dessa operação, incluindo a paralisação da nossa usina de St. Paul, no Minnesota. E para os próximos meses, nós vemos boas perspectivas, não só para a indústria da construção, mas também para o setor industrial. A gente segue acompanhando de perto os desdobramentos das eleições presidenciais nos Estados Unidos, né, agora na próxima semana, no início de novembro. Esperamos que os significativos investimentos previstos em infraestrutura eles sejam finalmente destravados a partir do ano de 2021. Bem, aqui para a América do Sul, eu queria destacar rapidamente uma retomada dos setores industriais e da construção também, especialmente na Argentina e no Uruguai. E vimos de uma forma muito forte essa recuperação no Peru, cujo desempenho de vendas nos respectivos mercados internos, né, foi bastante forte, especialmente durante esse terceiro trimestre. E para concluir esse slide, né, eu queria reforçar que nós investimos, ao longo do terceiro trimestre, 360 milhões de reais em ativo imobilizado, contribuindo para investimentos da ordem de 1 bilhão e 100 milhões de reais durante os primeiros 9 meses do ano, e com uma estimativa de investimentos da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais para o ano de 2020. Bom, vamos pular aí para o próximo slide, né? E nesse slide eu gostaria de fazer alguns destaques para vocês. Inicialmente, eu destaco então a criação da Ventures Gerdau, que é a recém-criada aceleradora de startups da Gerdau Next, o nosso braço de novos negócios, que eu já comentei com vocês. A gente realizou no mês de outubro o primeiro batch da aceleradora, né, com foco especialmente em empreendedorismo na indústria da construção civil. Desse modo, nós nos conectamos com os principais ecossistemas globais de inovação de Construtex, buscando gerar valor e propor soluções para as cadeias em que estamos presentes. Além disso, né, eu queria também comentar que nossas equipes têm trabalhado incansavelmente para abastecer nossos clientes nesse momento de forte retomada. Desde o início da pandemia, lá em março, né, nós estivemos muito próximos aos nossos clientes, entendendo a necessidade de cada um e colocando nosso time à disposição para ajudar na captura de todas as oportunidades que nós identificamos junto com os clientes. Nós crescemos rapidamente nesses últimos meses nosso quadro de colaboradores e a gente está utilizando da forma mais produtiva possível nossas capacidades industriais, especialmente aqui no Brasil, para atender nossos diversos mercados. Eu queria então fazer um agradecimento especial aos nossos clientes pela parceria nesses meses desafiadores e também reafirmar aqui na presença de vocês o nosso compromisso de gerar cada vez mais valor para as cadeias em que estamos presentes. Bom, também queria destacar outro movimento importante neste trimestre, que foi a aprovação pelo CAD da aquisição da produtora de aço Silat, né, com operações lá no Ceará. A aquisição dessa empresa ela contribuirá para que a Gerdau siga atendendo a demanda futura de aço no mercado brasileiro, e mais especificamente no Nordeste do país. Gostaria de comentar também que temos aprofundado aqui na Gerdau discussões sobre a nossa jornada de sustentabilidade, diante de oportunidades de refletirmos como evoluir com os nossos negócios, buscando cada vez mais gerar valor para todos os públicos envolvidos. E como parte desse compromisso com o desenvolvimento sustentável,
também reflexo do nosso propósito, nós passamos agora no último setembro a fazer parte da B Movement Builders, que é uma coalizão lançada pelo B-Lab, pelo Sistema B Brasil, que reúne grandes empresas multinacionais de capital aberto, que visa transformar a economia global por um novo modelo de negócios, muito mais sustentável e considerando a geração de valor de longo prazo para todas as partes interessadas. E para concluir aqui essa parte, eu queria fazer um agradecimento muito especial para as nossas colaboradoras e para os nossos colaboradores pelo enorme esforço e dedicação durante o terceiro trimestre, que com seu empenho garantiram a rápida retomada das nossas produções para podermos atender a todos os nossos clientes. Agradeço também a todos os nossos times por seguirem colocando a saúde e a segurança das pessoas em primeiro lugar, pois aqui na Gerdau nada é mais importante do que a vida. Eu encerro então essa parte, e eu e o Scardoelli ficamos a partir de agora totalmente à disposição de vocês para responder perguntas, dúvidas e poder fazer um debate aí um pouco mais detalhado sobre nosso desempenho do terceiro trimestre e o que a gente enxerga para frente, tá? Então, devolvo a palavra aí para que a gente possa organizar a sua sessão. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas são limitadas a 2 por participante. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Ao fazer uma pergunta, por favor, retire o telefone do gancho ou evite deixar o telefone em viva voz para melhor qualidade da audioconferência. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Leonardo Correa, Banco BTG Pactual. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A minha linha aqui está um pouco comprometida. Fala, Léo, Gustavo. Estamos te ouvindo muito bem, cara. Pode seguir com a sua pergunta aí. Maravilha. Bom, obrigado, pessoal. Parabéns pelo resultado. Primeira pergunta é com relação à demanda, os volumes. Como vocês vêm acompanhando o mercado, atentamente, acho que tem um grande debate entre toda a comunidade de investidores a respeito da sustentação desse nível de demanda. Assim, o que está acontecendo no terceiro TRI é uma coisa que eu nunca vivi, eu não sei se outros já viveram, mas realmente é um cenário sem precedentes em várias frentes. A demanda de vocês subindo no mercado interno, Brasil, quase 30% ano contra ano, num cenário onde claramente a cadeia estava desabastecida e a produção estava aquém da volta de demanda que foi em formato V. E nisso também a gente observa assim, nos dados que tem um componente muito forte do mercado formiga, enfim, dos pequenos compradores. Difícil de acompanhar esses dados, mas assim, a gente pressupõe que está aumentando mais de 30% ano contra ano a demanda. Então está um pouco assimétrico aí a demanda do mercado formiga, dos pequenos compradores. Então, para você, acho que a dúvida de muita gente é assim, a sustentação desse nível de demanda, dado restocagem e dado Corona Voucher, que em algum momento, nos próximos meses, se esgota. Assim, o país claramente não tem capacidade fiscal para continuar dando esse estímulo que a gente está vendo. Então, diante do que você tem assim, na frente, da carteira de pedidos e um pouco a sensibilidade que você tem na ponta, como que você está acompanhando essa evolução no quarto TRI e se pudesse falar um pouco sobre 2021, por mais que seja de maneira ainda preliminar, ajudaria a gente a entender essa sustentação. E o segundo ponto, ainda nessa mesma temática, pessoal, de cenário sem precedentes, a gente vem acompanhando, e eu sei que vocês sempre são muito cuidadosos com o preço, e preço é uma questão bem pontual, mas, assim, no fundo, o que aconteceu foi um grande movimento do câmbio, principalmente, A grande variável que mexeu foi principalmente o câmbio, que depreciou mais de 40%, o que levou, basicamente, vocês a anunciarem esses 4 ou 5 movimentos de reajuste que foram feitos. Na nossa conta ainda está um prêmio zerado, mesmo depois do aumento de novembro, ou levemente positivo, dependendo de como você olha.
Mas como você enxerga, que esse cenário assim, com pushback, a gente já está percebendo de algumas associações, algum barulho político começa a surgir, enfim, aí cada indústria obviamente puxa para o seu lado, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês estão enxergando tendência de preço e se vocês realmente estão firmes aí em voltar para os prêmios de 5%, 10% para frente. Obrigado, são essas perguntas, pessoal. Bom, Léo, maravilha de pergunta aí, cara. Vamos começar dessecando aí essa questão aí da demanda, do mercado, de prêmios, de preço, etc. Tá? Eu queria só começar a falar uma coisa importante, tá, Léo? Se fala muito aí de transformação digital em outros segmentos, de serviços e tal, tá? E eu tenho falado sempre com vocês, assim, essa questão das oportunidades que tem numa indústria igual a nossa, numa empresa centenária como a Gerdau, da gente aplicar a transformação digital, tá? De forma a trazer resultados consistentes para o negócio, tá? Então, eu me lembro bem, lá em maio, assim, né, na nossa divulgação de resultados, né, eu usei uma expressão assim, né, falei assim, ó, na nossa visão da Gerdau, o pior já passou, tá? Eu lembro que aquilo ali causou uma certa estranheza, mas quando eu fiz aquele comentário, eu estava muito seguro, assim, dos sinais que a gente lia naquele momento, de que as coisas estavam voltando a se recuperar, tá? E não era uma leitura naquela época, nem igual a leitura que nós estamos fazendo agora, que eu vou comentar, ela baseada em intuição ou feeling, tá? É uma leitura, sim, que ela vem realmente de elementos, assim, de dados e fatos que a gente consegue coletar, tá? Então, eu diria que hoje nós somos uma empresa, assim, que tem uma capacidade, dentro das transformações que nós fizemos, a cultural, digital, tá? De utilizar bastante dados, algoritmos, tá? E, de certa forma, em alguns casos, inteligência artificial, para a gente poder antecipar as demandas futuras, tá? Então, a nossa assertividade, assim, do que a gente projeta para frente, tá? Ela tem muito de ciência e muito de transformação digital por trás disso, tá? Além de uma proximidade, assim, eu diria, maior do que a gente já vem tendo nos últimos anos com nossos clientes, tá? Porque nós estamos prestes a completar 120 anos de história, tá? Com relações cultivadas de longo prazo com nossos clientes, então a proximidade dos nossos times com o que acontece na ponta, ela é muito forte, tá? Eu fiz essa introdução assim, Léo, para poder te dizer assim, que as leituras que a gente tem nesse momento, elas são bastante construtivas, tá? De que essa demanda ela vai continuar sustentável por mais algum tempo, tá? Ao longo de 2021. A nossa projeção nesse momento, né, é que a demanda de 2021 sobre 20, ela vai crescer numa faixa entre 6% e 8%, tá? Ao final desse ano aqui, a gente já tem as carteiras construídas, tá? Então, esse final de ano ele vai continuar bastante forte. Isso deve continuar, assim, até começo do ano que vem. Mas ao longo do ano, tá? vai ter uma sustentação dos principais mercados aí, tá? Então, estou falando da construção civil, tá? Estou falando do varejo também, que já vinha crescendo. Estou falando da infraestrutura, que embora esteja longe ainda dos patamares que a gente observou alguns anos atrás, ela já tem alguns sinais de retomada, que são tímidos, mas já se traduzem em entrada de pedidos diárias aí para pontes, viadutos e metrôs e outras obras, tá? A indústria também, ela teve uma recuperação importante e a gente enxerga que vai continuar, tá? Então a gente está bastante, nesse momento, positivo, tá? Com relação ao que vem pela frente, tá? Com relação a preços, tá, Léo? Eu queria ser bastante direto hoje, assim, sei lá, até um pouco acadêmico, assim, na minha resposta sobre preços, tá? Porque eu tenho lido, assim, ouvido discursos e colocações, na minha e na nossa opinião, daqui da Gerdau, infundados sobre esse tema específico, tá? Eu não gostaria de dar mais, assim, a especulações e polêmicas sobre esse tema, né? Então, eu quero começar dizendo, tá, Léo, que é absolutamente incorreta, né? E até carente de argumentos, essa afirmação que tem sido colocada por alguns que os preços do aço têm subido sequencialmente, se aproveitando do momento atual do mercado doméstico, tá? Aqui na Gerdau, né, eu acho que fez esse comentário, né, a gente continua trabalhando com preços defasados com relação ao mercado internacional, né? E a gente tem enfrentado uma fortíssima alta de nossos insumos e matérias-primas, né? Então, se o preço do aço em 2020 ele ainda não recuperou os níveis ali de 2019, tá? Os nossos resultados financeiros no terceiro trimestre de 2020, eles vieram principalmente numa combinação, tá?
de um fortíssimo aumento de volumes, conforme comentou, tá, Léo, através de uma recuperação dessa demanda de aço, que ninguém imaginava, né? Mas também de esforços assim, de redução de custos e despesas, né? Que a gente já vem fazendo há alguns anos e a gente está cada vez mais buscando oportunidades da gente, nos nossos custos, da gente sustentar o desempenho. Tá? Então, eu diria que a Gerdau hoje é uma empresa totalmente preparada para ela navegar nesse cenário de demanda alta, mas também numa situação de demanda mais baixa, a gente consegue ter um nível de operação muito sustentável. Tá? O próprio recorde que nós tivemos agora nesse trimestre de percentual de SG&A sobre receita, tá? Eu acho que confirma essa afirmação que eu estou fazendo aqui, de como é que a gente tem colocado as questões de redução de custos como um elemento importante dos nossos resultados. Tá? A gente tem feito, assim, Léo, inquestionáveis esforços, eu diria, para abastecer o mercado. Tá? Nós fomos, na nossa avaliação, uma das primeiras empresas a retomar as produções. Lá em abril a gente ligou tudo de novo. Tá? Então nós temos conseguido atender integralmente os nossos clientes. Tá? A gente enxerga essa retomada dos altos fornos no Brasil para voltar ao nível de oferta e demanda que tinha no pré-crise, tá? Mas para nossos clientes, assim, eles têm sido atendidos, tá? Integralmente. Temos disponibilizado produtos para todos. A gente não vê uma falta de produto, um desabastecimento agora nos próximos meses, tá? Então a gente vai seguir, para concluir, assim, buscando fortemente, tá, a gente crescer os nossos níveis de rentabilidade. Tá? Então, os insumos estão subindo, a sucata vem subindo. Tá? Então, a gente buscar um nível de rentabilidade, tá, para remunerar adequadamente os nossos investidores, ele é a luta diária aqui de todos nós. Tá, tá ok, senhores. Obrigado, Werneck. Valeu, Léo. Obrigado pela pergunta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Sasson, Itaú BBA. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Minha primeira pergunta, na verdade, um follow-up da pergunta anterior do Léo sobre a ON Brasil. Se vocês puderem comentar um pouquinho em relação ao market share, né, que vocês ganharam no trimestre, comparando os volumes de vocês com o da indústria, como vocês estão vendo essa competição agora no terceiro e quarto trimestre, né, com o religamento de alguns altos fornos que foram parados ali no primeiro semestre? Vocês acham que a gente pode ver uma acomodação do market share de vocês no quarto trimestre, com uma parte significativa da indústria tendo religado esses altos fornos aí mais recentemente? E em relação à parte de preços, Werneck, você ficou super claro seu comentário sobre recuperação de margem, dado a pressão de custos que vocês estão tendo, e eu sei que vocês não comentam potenciais anúncios futuros, mas se vocês puderem dar alguma cor em relação ao carrego esperado de preços para o quarto trimestre, do que vocês já anunciaram, tá? Do que foi anunciado durante o terceiro trimestre, de repente isso poderia ajudar a gente. E a minha segunda pergunta é em relação à margem de América do Sul. Né? Claro que a base do segundo tri estava super deprimida com os lockdowns, foram bem mais restritivos em países como o Peru, como vocês comentaram, mas esse nível de 30% de margem é o mais alto da história. Então, se vocês puderem comentar a que isso se deveu exatamente e quão sustentável vocês acham que é a margem de América do Sul nesses níveis, eu agradeceria bastante. Obrigado, pessoal. Tá bom, Daniel. Obrigadão aí, prazer em falar contigo, tá, cara? Bom, os números aí que são públicos, né, quando a gente compara as vendas do mercado doméstico, dos números publicados aí pelo IABR e os números divulgados hoje de manhã, né, eles comprovam aí essa afirmação, Daniel, tua do share, tá? Então, por exemplo, em aços longos, né, enquanto as vendas no mercado elas cresceram a 1,4%, né, as nossas vendas cresceram 6,1%, né? Em planos, houve uma redução de 8%, né, e nós crescemos 10%. Tá? Então, Daniel, isso aí é o que eu comentei anteriormente na pergunta do Léo. Tá? A gente foi muito rápido para ler os sinais de retomada e nós ligamos tudo em abril. Tá? Então, eu creio que nós somos a primeira empresa a retomar. Tá? Então, isso reflete isso. A gente teve produto no chão para entregar. Tá? Então, mais uma vez, assim, isso é esforço assim, de todo o nosso time, tá, da proximidade com os clientes, de utilizar cada vez mais dados e tecnologia para a gente poder antecipar a demanda. Tá?
Então, a nossa perspectiva agora nos próximos meses é, de certa forma, a gente sustentar esses patamares atuais que a gente atingiu, tá? Esse é o nosso trabalho, a nossa perspectiva aqui, tá? Eu também não quero declarar muito a questão de preço, né, Daniel, assim, mas certamente vai haver um chamar assim, um carrego disso aí ao longo dos próximos trimestres, tá? Dos próximos meses, tá? Nesse próximo trimestre, tá? Isso é natural, tá? Mas sempre buscando, assim, essa palavra principal aí que eu comentei, que é rentabilidade, tá? Então, a gente tem procurado ter valores, assim, buscar valores históricos de spread aqui no Brasil, né? A pressão de custos, ela existe, né? A sucata subiu e outros insumos novos também, que são dolarizados, têm tido um impacto importante, mas certamente haverá para esses próximos meses aí esse carrego, tá? Eu vou passar agora a tua terceira questão para o Scardoelli, tá? Então, a questão das margens aí na América do Sul, eu divido um pouco a bola com ele aí, o Scardoelli te detalha um pouco mais esse tema, tá? Deixa contigo, Scardoelli. Scardoelli, eu acho que você está no mudo aí respondendo, cara, nós não estamos te ouvindo. Puder começar de novo, por gentileza? Desculpa, estava aqui entre botar no alto-falante no mudo aqui, tirei do mudo, desculpa aí. Daniel, boa tarde. Tá? Em relação às nossas margens aqui na América do Sul, né? Em um lugar que ela realmente está refletindo, né, uma melhora de demanda, uma recuperação de demanda em relação ao segundo trimestre muito, muito forte. Tá? E o ponto que a gente tem nessas operações é que o nosso EBITDA, tá, das JVs, tá, ele entra na consolidação da Operação América do Sul e não entra linha a linha. Tá? Então, às vezes tem um aspecto aí também de... A gente tem, por exemplo, uma performance muito boa nas nossas JVs, que é o caso de Colômbia e República Dominicana, que realmente tiveram uma boa recuperação, tá, de mercado no trimestre, tá? A gente realmente sente um efeito muito positivo, tá, nas margens. Tá? E se a gente olhar historicamente, né, nos últimos trimestres, essa operação América do Sul tem passado realmente por um patamar de margens muito superiores ao que a gente chegou até alguns anos atrás. Tá? Então, eu diria que sim, essas margens são sustentáveis, tá? São sustentáveis no longo prazo, mas obviamente que nesse range aí que a gente viu, inclusive, se a gente pegar o terceiro trimestre do ano passado para cá, sempre acima de 20%, né? Esse trimestre teve realmente um efeito aí de alavancagem operacional muito forte em função especialmente das JVs, tá? Excelente. Obrigado, Harley. Obrigado, Gustavo. Valeu, Daniel. Um abraço aí, cara. Valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodolfo Angeli, JP Morgan. Boa tarde. São duas perguntas. A primeira sobre capital de giro. A gente viu uma reversão grande de capital de giro, mesmo sendo um trimestre de muito crescimento, né? Então, eu queria saber se o Harley pode comentar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar olhando um pouco para frente, quarto tri e para o ano que vem. E a outra pergunta mais para o Gustavo. Gustavo, a gente claramente está entrando numa fase que é bem interessante para a companhia, com demanda muito forte, o câmbio baixo, a habilidade de passar por isso. Então, a pergunta para você é, dentro da companhia, a agenda do ano que vem, o ano seguinte, esse excesso de caixa aí, vamos usar para, confirmando um ano bom, né? Vamos usar para reduzir dívida, pagar dividendo, ou alguma discussão de eventual crescimento orgânico? Obrigado. Tá bom, Scardoelli, começa aí falando para o Rodolfo aí. Rodolfo, um abraço aí, cara, prazer em falar contigo. Começa falando sobre o capital de giro aí, Scardoelli. Perfeito. Boa tarde, Rodolfo. Tudo bem contigo? Em relação ao capital de giro, realmente a gente conseguiu fazer uma redução bem importante nesse trimestre, né? Se a gente olhar conta a conta, né, antes de entrar em questão de tendências, né, a gente vai ver que, pelo nível de atividade, né, que realmente cresceu bastante do segundo para o terceiro trimestre, a gente teve um aumento tanto em contas a receber quanto em fornecedores, tá? Refletindo, claro, né, o aumento aí no nível de atividade da companhia. Só que a gente conseguiu fazer com que o aumento na conta de fornecedores, tá, fosse inclusive um pouco superior ao aumento em contas a receber. Tá? Não muito, mas um pouco superior. Tá? Então já teve uma certa ajuda aí, porque contas a receber não foi superior a fornecedores, pelo contrário. Tá? Um outro aspecto é que a gente teve uma redução aí
de estoques, tá? Não tanto nas operações Brasil e América do Norte, tá? Mas mais nas operações aços especiais de América do Sul, bastante importante. Tá? Lembrando que foram as operações que tiveram paradas aí mais importantes, tá? Em função da pandemia, então elas realmente deram uma otimizada muito forte em estoque. Então o líquido do aspecto de estoque foi quem tem uma redução importante. Então, entre quanto a receber estoques e fornecedores, tá? A gente teve uma redução aí em reais no entorno de 700 milhões de reais, tá? Bastante forte. A gente sempre olha, inclusive, expurgando o câmbio. Se a gente mesmo expurgando o câmbio, tá? Essa redução, inclusive, pode ser até um pouco superior, tá? O efeito caixa dessa redução é algo como 800 milhões de reais. Então, e ao mesmo tempo, ou seja, o aspecto de balanço, tá? Em termos de reais, caiu. E como o denominador aí, que é a receita líquida de vendas, que subiu, então teve um efeito aí composto, tá? Para a redução nos ciclos, nos levou por 73 dias, tá? Nós vemos, tá, esses próximos trimestres ainda como, especialmente esse último trimestre, tá, como uma tendência aí de capital de giro bastante otimizado, tá? Mesmo que, considerando que a gente está com nível de atividade forte, a gente consegue sim terminar o ano com patamares aí bem otimizados de capital de giro, tá? E mesmo para o ano que vem, tá? Se a gente olhar o nosso ano, normalmente a gente começa com capital de giro mais baixo, que é o primeiro trimestre, é o final do ano, sobe um pouco a partir do primeiro, segundo, terceiro e reduz até o quarto. A gente deve ver essa tendência ano que vem também, tá? Mas a gente não vê nosso capital de giro em termos de dias de ciclo passando muito dos patamares aí, sei lá, de 70 dias, 75 dias. A gente está realmente com patamares bem mais otimizados hoje. Essa crise deu a oportunidade para a gente realmente otimizar e tentar manter esse nível otimizado, tá? Tá bom, obrigado, Casali. Rodolfo, com relação à tua segunda pergunta, né, essa geração de caixa aí se sustentando, o que a gente tem discutido sobre a nossa agenda e tal, tá? Eu te responderia assim dizendo, né, cara, que a gente já está vacinado, assim, a gente sabe como o mercado é volátil, né, e como essa questão do endividamento é importante para nós, tá? Então aqui na Gerdau ninguém vai sossegar, ninguém vai descansar, ninguém vai dormir enquanto a gente não levar a dívida da companhia para aquele nível de 1,5, né? Que foi divulgado anteriormente, tá? Então a gente continua paranoico aí em reduzir esse nível de endividamento, tá? E essa é a principal agenda, tá? E do ponto de vista da operação, né, a gente continua de forma muito forte buscando aumento de rentabilidade, né? Buscando alternativas de melhorar nosso desempenho em custos e despesas, né? Buscando cada vez mais, assim, na nossa agenda, construir a Gerdau do futuro, né? Então, como comentei, a gente vai celebrar em janeiro 120 anos de história da companhia, mas buscando criar condições de a gente viver por muitos e muitos anos gerando valor para os nossos acionistas, investidores e para os públicos de forma geral, né? Então, cada vez mais buscando formas de criar rentabilidade aí nas operações atuais, né? Com alguns negócios de nicho que a gente vem buscando, com fortalecimento, eu diria agora, né, que a criação já foi da Gerdau Next, né, com as oportunidades que a gente tem visto de cada vez mais atuar no mercado de serviços, cada vez mais gerar valor para os nossos clientes. Então, basicamente, essa agenda, tá, Rodolfo, que de certa forma vocês conhecem e não vai ter nenhuma grande mudança assim, prevista para os próximos trimestres, tá? Ok, obrigado. Se eu puder só um follow-up, qual é a utilização de capacidade no Brasil hoje, só para a gente ter uma ideia? Obrigado, Gustavo. Rodolfo, no Brasil, nesse momento, está 80%, tá? Isso com as famílias ou só... Isso com tudo, né? Com tudo, Rodolfo, com tudo, tá? Tá bom. Obrigadão. Obrigado, um abraço para você. Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Lofiego, Bradesco BBI. Obrigado, boa tarde. Werneck, se você puder comentar um pouco de novo sobre a questão dos estoques na cadeia, né? Vocês mencionaram que isso também foi um fator aí que impulsionou demanda durante o terceiro TRI. Como é que vocês estão enxergando isso para frente? Os estoques já estão normalizados ou vocês veem ainda esse movimento de recomposição no quarto e talvez no primeiro TRI do ano que vem? E aí a segunda pergunta, também na questão da demanda de Longos Brasil,
quanto que o segmento de varejo hoje representa da demanda de longos, e se você puder comparar isso talvez com um ano atrás, só para a gente entender um pouco aqui o quanto que esse pedaço da torta aí cresceu, né? Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado. Bom, Thiago, duas perguntas aí, tá? Estoque na cadeia, tá? O estoque na cadeia, ele vem se recuperando, né? Mas ainda tá abaixo do normal, tá? Então a gente enxerga como estoque normal na cadeia de 25 a 30 dias, e no momento o estoque está entre 10 e 15 dias, tá? Então esse estoque, a tendência é se recuperar ao longo dos próximos 6 meses, tá? Não vai haver uma recuperação rápida agora no curto prazo, mas a tendência é ele se recuperando ali até o final do primeiro trimestre do ano que vem, tá? Com relação ao varejo, tá? O varejo representava no passado 20% das entregas nossas de longos, tá? E com esses movimentos aí que a gente vem fazendo, via comercial Gerdau, Juntos Somos Mais, hoje o varejo representa 30% das nossas entregas, tá? Perfeito. E se eu puder aqui, nessa questão do varejo, como que você enxerga 2021, Werneck, com essa questão do risco de renda, né, com toda essa discussão que está ocorrendo aí no governo? Como é que você enxerga esse segmento ano que vem? Ou o que vocês têm fazendo, esse trabalho de base, né, que vocês têm feito, você acha que pode compensar uma eventual, um movimento negativo do lado de renda? Obrigado. Tá bom, Thiago. Eu vejo que pode compensar, tá? O trabalho nosso, assim, de base aí, de ir direto no varejo, ele tem sido muito positivo nos 2 últimos anos, tá? E o varejo ele já vinha crescendo, né? O varejo cresce 6% ao ano, tá? Então, é claro que nesse momento, assim, ele está com uma demanda maior do que aquela que vinha no período pré-crise, né? Mas já a nossa visão é que vai continuar forte, mesmo após a redução dos estímulos de curto prazo, tá? Então, acho que dentro dos avanços fortes que nós temos tido, tá? Eu acredito que mesmo com essa queda que inevitavelmente haverá depois do fim do estímulo, a gente tem condição de fazer excelentes entregas aí para o varejo ao longo do ano que vem, tá? Estou muito animado aí, especificamente com esse segmento, tá? Tá ótimo. Obrigado, Werneck. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Ribeiro, Credit Suisse. Boa tarde a todos e obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta sobre o segmento de aços especiais, né, que no relativo aos outros segmentos tem underperformado, né, se vocês puderem comentar, né, se vocês enxergam espaço, né, para um potencial reajuste de preços aí para 2021 no Brasil, né, qual seria a magnitude desse aumento, né, que vocês poderiam aplicar, e como que isso poderia ajudar a melhorar as margens aí para um nível mais, que vocês consideram mais normalizado, né, para esse segmento. E aí, em segundo lugar, né, especificamente sobre a margem do segmento Brasil, né, que, enfim, tem chegado em um patamar bem saudável, né, acima de 20%, mas com esse preço da sucata no Brasil subindo, né, e sendo que o quarto trimestre ele tende a ter uma sazonalidade aí tradicionalmente mais fraca, né, como é que vocês enxergam, né, a evolução dessa margem aí no quarto tri, e se vocês esperam que os aumentos de preço aí que vocês anunciaram compensem, né, por isso? Obrigado. Tá bom, cara, prazer em falar contigo, tá? Indo já direto para a tua segunda pergunta, respondendo de forma objetiva, tá? A nossa perspectiva é de sustentação das margens no quarto trimestre, tá? Então, essa é o que nós estamos trabalhando, tá? Nesse momento, tá? E com relação aos especiais, tá? A questão de preço em aços especiais, ela acompanha fortemente os preços de aços especiais do mercado internacional, tá? Então, ali dá para ter uma boa ideia do que pode acontecer com os preços, tá? Mas a grande questão para nós de melhoria de desempenho, ela está em diluição de custos através do aumento da demanda, tá? Então, a gente enfrentou meses difíceis aí, né, pela participação que o segmento automotivo tem nos nossos resultados, tá? Então, nesse momento, a gente tá otimista, tá? Que com a entrada de pedidos, a entrada de carteira que a gente tem no momento, não só na operação nossa do Brasil, mas na operação dos Estados Unidos, a gente possa experimentar uma fase agora de retomada de margens, tá? Perfeito, tá claro. Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta em inglês vem do senhor Carlos de Alba. Hello, Gustavo and Scardelli. Thank you. So, just following on the inventory question before, I think you mentioned, just to reiterate, to make sure I understood, that the supply chain typically has tend to
has around 30 days, and you are now seeing the inventories between 10 and 15 days. Can you make comments similar to this in terms of your own inventories? That was a big, important generation of cash from lower inventories in the quarter. How do you see that going forward in the fourth quarter, maybe into next year? If you can make comments both in terms of cash flow generation as well as the days of inventories that you currently have at your different plants, particularly in Brazil, I guess, it would be more interesting to me. And then you've given your target of reducing net debt to EBITDA to between 1 and 1.5 times. We see a very comfortable debt amortization schedule. You don't have too much coming due on 2021 and 2022, and really, it's until 2026 where you have a significant amount. What are you really planning on doing? Is accumulation of cash in your balance sheet, or retiring whatever is due in the coming years and not really raising more debt? I mean, how should we think about your strategy of getting to the 1 to 1.5 times? Obviously, EBITDA is going to presumably increase, but I'm more talking about the debt management. Thank you. Obrigado, Carlos. Eu vou passar então para o Scardoelli responder essas duas perguntas aí, tá? Fica contigo, Scardoelli. Boa tarde, Carlos. O Carlos fez a pergunta sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto de estoques, né, de inventories. Se o efeito que a gente mencionou aqui sobre a cadeia, né, se isso também se aplica aos nossos próprios estoques, né, dentro da própria Gerdau. E o segundo aspecto é sobre a posição de caixa, né, que está bastante forte, e o nosso perfil de dívida bastante equilibrado, se existe alguma visão nossa em relação à utilização desse caixa mais para frente, né, como é que a gente vê isso aí, né? Em relação ao primeiro ponto, né, assim como o Gustavo mencionou, né, que em termos desse sistema, especialmente aqui no Brasil, né, a gente vai estar com um nível de estoques abaixo, né, um pouco abaixo do normal, e que tem espaço para recuperar ainda um pouco esse nível de estoque, né? Isso vai acontecer aí ao longo dos próximos meses, né? Então, isso, inclusive, nos permite aí prever que a gente realmente está com essa dinâmica de mercado, ela tem um certo momento, né? Uma certa inércia aí para frente, tá? Dentro da própria Gerdau, eu diria que tem que quase olhar operação por operação, tá? Porque essa redução forte de estoque, né, que a gente mencionou, que foi algo como 600 milhões de reais agora de junho para setembro, se a gente olhar isso aí por operação, a gente vai ver que isso aí está mais focado nas operações de aços especiais da América do Sul, tá? A América do Norte e Brasil não tiveram uma posição de estoque bastante estável, tá? Obviamente que a gente sabe, né, que nesse aspecto de reconstrução aí de um pouco de estoque do sistema, a gente demanda mais capital de giro, tá? Então eu diria que o capital de giro para nós daqui para frente, ele pode consumir um pouco mais de caixa, pode. Mas em termos de dias de ciclo, a tendência é que ele mantenha certa estabilidade, se mantém em patamares otimizados, tá? Então dias de ciclo se mantém, pode ter que ser utilizado um pouco de caixa para recompor esse nível de estoques aí, tá? Também se falou um pouco sobre o aumento de preço de sucata, também isso aí tudo tem um componente, né, que faz com que tenha que se utilizar um pouco mais de caixa, tá, para fins de recomposição de estoque, tá? Então acho que esse é o aspecto aí sobre estoques. O aspecto de geração de caixa forte, né, e manutenção de uma posição de liquidez bastante forte, né, em primeiro lugar que a gente tende, claro, sempre a minimizar a manutenção de um carry negativo, né? Ou seja, aplicações financeiras que estejam remunerando muito abaixo do custo da dívida. E a gente tende a fazer isso. Mais fácil conseguir isso no Brasil do que fora, em dólares, né? Mas a gente sempre tende a tentar ter um carry negativo o menor possível, né? E funcionou bem para nós ao longo desse ano, que a gente manteve uma posição líquida muito forte, tá? E, adicionalmente, em que pese que o nosso cronograma de dívida é muito equilibrado, tá? Nós já temos um vencimento agora em janeiro, tá? Ou seja, daqui a praticamente 3, 4 meses, tá? do que restou dos bônus que foram emitidos lá em 2010 para 2021. Isso aí é praticamente pouco abaixo de $1 bilhão. É o próximo $1 bilhão, 260 milhões de dólares, tá? Na verdade é acima de $1 bilhão. Então, parte do caixa naturalmente vai ser utilizado para isso, tá? Então, a tendência nossa é realmente utilizar o caixa para pagar essas obrigações de dívida de curto prazo, tá? Não existe nenhuma avaliação em termos de
de modificação da nossa política de dividendos, por exemplo, né? Lembrando, claro, também, né, que com resultados como a gente está apresentando agora nesses últimos trimestres, nesse terceiro trimestre, isso naturalmente vai também puxar mais caixa para pagamento de dividendos. Os resultados estão melhores, a gente tem aí um pagamento de dividendo maior a ser feito, né? Eu acho que esses são os pontos aí sobre liquidez. Tá? Obrigado, Scardelli. Nossa próxima pergunta vem da senhora Tina Turner, Bank of America. Yeah, hello, good afternoon. Wanted to ask two questions. One was regarding the guidance you gave for volumes. Thanks for that. But didn't know if the 6 to 8% improvement into 2021 applied to all of Brazil or for the entire company. So if you could just clarify that, and if it's just Brazil, any color on the other segments would be great. And then my second question is really more on the U.S. market. The non-residential construction leading indicators are pointing to a decline, and the scrap demand is up. So just wondering if you have a little more color on the margin outlook in the seasonally weak fourth quarter and then into 2021. Thanks very much. Tá bom, obrigado, Tina. A primeira pergunta da Tina foi com relação ao crescimento de demanda que a gente espera para o ano que vem, né? Porque eu respondi na pergunta que a gente espera um crescimento de demanda entre 6% e 8%, tá? E esse crescimento é para a nossa operação do Brasil, tá? De aços longos e planos, tá? Então nós temos números diferentes, assim, por operação, tá? Então a gente prevê um crescimento de cerca de 1% na nossa demanda na operação de aços longos nos Estados Unidos, tá? Foi especificamente a pergunta da Tina, tá? Assim como nós temos, por exemplo, no nosso segmento de aços especiais, um crescimento maior, né? Pela queda de demanda. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente imagina hoje um crescimento na ordem de 18%, tá? E na nossa operação de aços especiais nos Estados Unidos, a gente prevê um crescimento na ordem de 9%, tá? Então, eu acho que aí ela pediu um pouco mais de cor, assim, por operação, né? Então, eu acho que, dessa forma, eu respondo essa primeira pergunta da Tina, tá? E a segunda pergunta dela foi relacionada mais agora à perspectiva aí do quarto trimestre desse ano, né? Como é que a gente está vendo, tá? Então, nesse momento, assim, o nosso backlog, ele está forte, tá? Ele continua nos patamares que a gente vem tendo nos últimos meses. Então, a gente enxerga uma boa entrada de pedidos e boas entregas até o final do ano, tá? A nossa principal questão nos Estados Unidos agora é a questão do spread, tá? Então, como eu comentei, houve uma redução do nosso spread metálico entre o terceiro trimestre e o segundo trimestre, tá? Então, ele reduziu de cerca de $410, tá? Para a faixa de $395, tá? A gente continua comprando sucos nos Estados Unidos com preços parecidos ao que a gente vinha, tá? Mas tem esforços internos nossos nesse momento, tá? Especialmente relacionados a desempenho e redução de custos, que nos permitem, ao longo do quarto trimestre, a gente poder sustentar nossas margens, tá? Então, essas basicamente foram as duas perguntas que a Tina nos fez. Eu aproveito para agradecer a Tina pelas perguntas, tá? E dizer que a gente continua à disposição depois com a nossa equipe de RI para tirar outras dúvidas que não só ela, mas que vocês eventualmente tenham, tá? Nossa próxima pergunta vem do senhor Andreas Bockenhurst, UBS. Thank you very much for taking my question, and I hope you're all well and your families are well as well, given the difficult circumstances at the moment. I just wanted to follow up on Tim's question. If we look at the construction industry, it tends to lag the overall economy by about 1 year. And typically when it goes into a bear market, it typically, declines for about 2 to 3 years. We're seeing a lot of, in North America, a lot of U.S. construction steel producers doing quite well. To your point, like you have a very strong backlog. But we're also, understanding that a lot of that backlog is due to projects that were started in 2018, in 2019, before COVID. And of course, these projects need to be completed.
if we look at new orders, again, to Timna's point, non-residential construction starts are down 30-40%. I think you mentioned the ABI. The ABI is still in contraction level. We're seeing declining construction jobs. There's a lot of leading indicators suggesting that, with the damage to the economy this year, there's just not going to be a lot of money for projects into next year. So I guess the question is, given that construction sector does lag the overall economy by 1 year, and given how bad the global economy did this year, what gives you the confidence that demand is going to do particularly well next year? Because it would suggest that we're going to get a material contraction in demand next year. That's just my one question. Thank you very much. So, Andreas, obrigado pela pergunta, né? O Andreas, ele nos perguntou, até pedindo um pouco mais de detalhes, assim, das nossas perspectivas, não só no curto prazo, aí de 1 ano, mas também numa perspectiva aí de 3 anos, tá? Dos segmentos onde a gente atua nos Estados Unidos, especialmente do segmento não residencial, tá? Elaborando um pouco, assim, de como foi o crescimento nos últimos anos, tá? E o encerramento de obras, né? E a perspectiva que vem pela frente, tá? Até, obviamente, considerando os resultados das eleições americanas, né? Que tomarão lugar aí na próxima terça-feira, tá? Então, André, eu queria te responder, assim, que esse é um tema, assim, que foi bastante debatido agora nos últimos meses, né? Olhando todos os cenários possíveis, né? E olhando em detalhe aí, como o André comentou, dos lead indicators, tá? E a gente olha para esses indicadores e a gente continua enxergando uma perspectiva positiva, tá? Nos segmentos onde a gente atua, tá? Especialmente os que a gente tem hoje, né? Os perfis estruturais, os BIMs, tá? E os merchants, né? Os nossos perfis comerciais mais leves, a gente até enxerga assim, uma perspectiva nos próximos 3 anos, tá? De haver um leve crescimento nesse segmento, tá? Então a gente vem discutindo há bastante tempo essa questão dos gaps de infraestrutura que tem nos Estados Unidos, tá? A gente não acredita nesse momento em um grande pacote de infraestrutura, tá? Que permita haver um crescimento de demanda muito forte nos próximos 3 anos, mas a gente acredita sim, tá? Numa perspectiva de leve crescimento, tá? E em paralelo a isso, né? A gente já vem trabalhando há 2 anos de uma maneira muito intensa na performance das nossas operações, né? A decisão que nós tomamos, assim, de colocar investimentos nas nossas maiores usinas, como a usina de Midlothian, no Texas, tá? Então, essas decisões, assim, de investimentos e de redução de custos e aumento de performance, ele certamente, assim, nos dará uma melhora nos nossos resultados financeiros nos próximos 3 anos, tá? Mesmo no mercado que não vai crescer tanto, mas certamente haverá um crescimento que nos permitirá uma sustentação de margens, tá? Nossa próxima pergunta vem do Sr. John Brandt, HSBC. Hi, good afternoon, gentlemen. Just to follow up on Andreas's question, I just want to make sure that you're not expecting any major infrastructure spending, despite the pledge from both U.S. presidential candidates to actually do just that. And I know we've seen this, historically many times, but potentially, depending on the outcome of the election, it could be in a bit of a better scenario than before. And sort of in relation to that, if we were to see U.S. infrastructure spending and it's of the quote unquote green nature, is there a big difference in steel intensity versus traditional infrastructure spending? And I guess my second question is somewhat related to that. On the ESG side of things, this has been a major theme not only in Brazil but also globally. We've seen other companies in the sector make improvements. So I'm hoping you can comment a little bit on what your main initiatives are for improvement in the ESG world. Thank you. Tá bom, John, obrigado pelas perguntas, tá? O John fez 2 perguntas, tá? Ele comentou, ele perguntou um pouco, a gente detalhar um pouco mais, assim, as perspectivas nossas aí nos Estados Unidos, assim, pós-eleição, tá? A questão dos estímulos, né? Eventualmente até a questão da 232, né? Também nos fez uma pergunta aí sobre ESG, né? Onde é que
onde é que a gente está colocando nossos esforços, onde é que a gente está priorizando os temas, tá? Eu vou responder a primeira pergunta, tá? Mas também passo para o Scardoelli poder complementar, tá? A gente tem as análises que nós fizemos aí, tá? Com relação às possibilidades de eleição nos Estados Unidos, tá? Eles nos mostram que em 2021, dificilmente, tá? Independente do resultado, vai haver alguma grande alteração, tá? De estímulos ou até de fatores econômicos que impactam diretamente os nossos negócios, tá? Então, no ano de 2021, a gente está projetando esse 1% de crescimento, tá? Está projetando uma certa estabilidade, tá? Então, eu vou passar para o Scardoelli ali, se tem algum ponto a complementar sobre esse tema específico, tá? E volto para responder o John aí sobre os temas de ESG. Boa tarde, John. Complementando, então, esse aspecto sobre infraestrutura, né, que o Gustavo mencionou, acho que o ponto aqui importante é o seguinte, que nesses números, né, que o Gustavo mencionou de perspectivas nossas para a América do Norte, tá, no ano que vem, nós não estamos incluindo, tá, um caso de grandes aumentos de investimento em infraestrutura nos nossos planos, tá? Não significa que nós não acreditamos que sim, existe uma grande chance de que isso venha a acontecer, tá? As discussões que estão acontecendo hoje, tá, em ambos os lados dos aspectos políticos na eleição, tanto democratas quanto republicanos, isso está na agenda de ambos os candidatos, né? Isso realmente tem um potencial aí de aumento de demanda nos Estados Unidos em se materializando, tá? Nós não estamos colocando o nosso planejamento, tá? Mas em se materializando, tá? Tem realmente uma possibilidade de gerar uma demanda por aço bastante interessante. Em relação à intensidade do consumo, tá, em relação a anos anteriores, pacotes anteriores, é difícil comparar. Faz realmente bastante tempo que os Estados Unidos não investem de forma pesada em infraestrutura. A gente sabe que isso aí, obviamente, que vai acumulando, e quando esses investimentos finalmente começam a acontecer, eles devem ser feitos realmente em valores bastante significativos. Tá? Um ponto também a acrescentar, né, é que investimentos em infraestrutura nos Estados Unidos que utilizem algum recurso, tá, algum funding do governo, seja no nível municipal, estadual ou federal, tá, eles têm o famoso Buy American por trás. Isso não é nada da administração Trump, né? Quem acompanha o assunto sabe, isso já é algo anterior. Tá? Então isso significa que essa demanda, ao vir, ela vai realmente para os produtores locais como nós. Tá? O aspecto da 232, que também você mencionou, ele, de certa forma, nós, ao termos saído do negócio de vergalhões, tá, de forma estruturada, tá, já fazem basicamente 2 anos, então nos deixa menos, digamos assim, suscitos a eventuais, digamos assim, efeitos no mercado, tá, referente à retirada da 232, que não é o nosso caso básico. Tá? Ao mesmo tempo, a gente manteve uma capacidade de entrar, sim, mais forte no mercado de vergalhão, se houver uma demanda mais forte também. Tá? Então, eu acho que a gente está numa posição aí, obviamente, cautelosa em relação à infraestrutura, mas o efeito seria bastante positivo para o setor do aço. Tá? Obrigado, Scardoelli. Eu vou seguir aqui, tá? Primeiramente, agradecer ao João aí, que é uma pergunta de ESG. É sempre uma pergunta muito relevante para nós, tá? Ela toca muito o futuro da empresa. Então, agradecer também pela oportunidade da gente falar um pouco sobre um tema que para nós, assim, ele é fundamental, tá? Porque a gente enxerga que qualquer empresa, falando do setor do aço especificamente nesse momento, tá? Para ela poder prosperar e criar uma história de sucesso nos próximos anos, tá? Ela tem que incorporar no seu DNA cada vez mais os temas da sustentabilidade, tá? Isso para nós assim tem sido um tema absolutamente importante aí no último ano especialmente, tá? Com o envolvimento total do nosso Conselho de Administração, tá? E fazendo o tema do ESG chegar a todos os nossos colaboradores, tá? Mesmo aqueles que estão no dia a dia exercendo suas atividades aí na área comercial, na área industrial, tá? Então a gente tem evoluído bastante assim nas 3 letras do ESG, tá? Na letra G de governança, importantes avanços que a gente teve nesse último ano, né? Aprovando nossa política de sustentabilidade, aprovando política de direitos humanos, né? A gente transformou um comitê importante de apoio ao Conselho de Administração, chamado Comitê de Estratégia, em Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, para garantir que todas as decisões estratégicas de longo prazo da empresa, de alocação de capital, de CAPEX, de investimentos, ela deu o peso adequado aos temas de ESG, tá? Na letra S também do social, eu vejo que nós tivemos importantes avanços esse ano,
Um avanço importante foi a nossa decisão de nos certificarmos como uma B Corp, uma empresa B. Nós seremos uma das maiores empresas certificadas como B Corp no mundo. Ano que vem, essa jornada ela se inicia com a certificação da nossa operação brasileira. Tá? Fizemos revisões importantes da estratégia de responsabilidade social do Instituto Gerdau, cada vez mais focando naqueles temas que, de alguma forma, conseguem escalar com as atividades do dia a dia que a gente exerce, como, por exemplo, os temas de habitação, os temas de reciclagem. Tá? As iniciativas nossas de diversidade e inclusão que têm crescido muito, no sentido de demonstrar cada vez mais respeito por todas as pessoas, respeito pela sociedade, e fazendo refletir no nosso quadro de colaboradores, né, aquilo que a gente vê de estratos da sociedade, tá? Não só dos outros países, aqui, especialmente no Brasil. E na letra E do meio ambiente, eu acho que é o grande desafio que as empresas de aço têm. Né? No nosso caso, a gente tem uma virtude, uma vantagem, tá? Que 70% da nossa base de produção ele é a forno elétrico, a sucata, tá? Mas mesmo assim a gente vai, ao longo dos próximos meses, colocar publicamente as nossas metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, né? A nossa evolução já é grande, mas ela vai continuar avançando em recirculação de água. Então, acho que nas 3 frentes do ISD, a gente tem planos bem estruturados, tá? E a gente vai executar esses planos da melhor forma possível, para que a gente se torne, no futuro, uma das grandes referências em sustentabilidade entre as produtoras de aço do mundo, tá? Thank you very much, gentlemen. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo para as considerações finais. Bom, eu gostaria então de agradecer a todos vocês pela participação aqui hoje, né? Como sempre, foi um prazer meu, e também falando em nome do Scardoelli, conversar com vocês. Eu queria também já deixar aqui o convite, né, para todos vocês participarem na nossa próxima divulgação dos resultados, referente ao 4º trimestre de 2020, que será no dia 24 de fevereiro do ano que vem. Né? E como o tempo passa rápido, né, já estamos no início de novembro, né, e caso a gente não encontre oportunidades assim, de nos falarmos esse ano, eu queria aproveitar aqui para desejar que 2021 chegue para todos vocês com muita saúde, né, com a possibilidade de retomarmos planos e projetos pessoais que ficaram momentaneamente congelados e com a esperança de dias melhores aí para todos nós que certamente virão, tá? Então, muito obrigado e um forte abraço aqui para todos vocês, tá? A teleconferência da Gerdau está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.